Bem-vindo ao canal Escatológico. O tema que trataremos neste vídeo é a respeito do encontro de Abraão com Deus. Então nós nos perguntamos: quem almoçou com Abraão? Então eu quero ler para vocês, pessoal, trechos deste livro aqui. Quem almoçou com Abraão, tá? Quem puder aí comprar esse livro, eu comprei pela internet, recomendo. Comecei a ler, é muito interessante, tá? E vamos ler, começar a leitura lendo a palavra de Deus, correto? Eu li em várias versões esse texto, ok? E eu confesso que eu me emocionei, porque ali você vê, né, Deus conversando com o ser humano, Abraão, mostrando para Abraão o quanto ele era querido por Deus. Então, um homem escolhido, né, para ser ali, na verdade, uma semente, né, a semente de Deus no mundo. Então é muito, muito gratificante ler, né? Você vai ler com os olhos da fé. Nós vamos ler e você vai abrir o seu coração para essa leitura. Eu garanto que você vai se emocionar do mesmo modo que eu me emocionei, certo? Então é um texto incrível, onde Abraão mostra a sua intimidade com Deus. Ele era um íntimo do Senhor, correto? Quem almoçou com Abraão? Vamos descobrir? Está em Gênesis 18, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui de uma forma melhor. Calma aí. Encaixar aqui. E esse site aqui é o Bible Hub. Tem algumas versões em português. Tem a Almeida atualizada, né? E tem também a King James, ok? King James atualizada. Então vamos à leitura. Depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Manre, estando ele sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Tá? Pela leitura do texto, você vai compreender que Abraão não estava com insolação. Tá? Este aqui foi um encontro real. Levantando Abraão os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, ou que não vá embora, né? Eia, traga-se um pouco d'água e lavai os pés, e recostai-vos debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, e depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo.
Responderam-lhe: faze assim como disseste. Abraão, pois, apressou-se em ir ter com Sara na tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Então, aqui na tradução, na linguagem de hoje, eles traduzem assim: 10 sacos de farinha, tá? Então, flor, 3 medidas. Em seguida, correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Então tomou o queijo fresco e leite, e o bezerro que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles debaixo da árvore, enquanto comiam. Perguntaram-lhe eles: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está ali na tenda. E um deles lhe disse: certamente tornarei a ti no ano vindouro, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e a Sara havia cessado o incômodo das mulheres, ou o hábito das mulheres. Sara então riu-se consigo, dizendo: terei ainda deleite ou prazer, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Perguntou o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: é verdade que eu, que sou velha, darei à luz um filho? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto ela teve medo. Porque ela compreendeu ali com quem ela estava falando. Ao que ele respondeu: não é assim, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se em tudo tem praticado segundo o seu clamor, que a mim tem chegado, e se não, sabê-lo-ei. Então os homens, virando seus rostos dali, foram-se em direção a Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante do Senhor. E chegando-se Abraão, disse: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio, esteja isto longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. Então Deus tem poupado muitas vezes, muitas nações, por causa dos justos que ali habitam. Certo? Tornou-lhe Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Respondeu ele: não a destruirei, se eu achar ali 45. Continuou Abraão ainda a falar-lhe,
e disse: Se porventura se acharem ali 40. Mais uma vez assentiu: Por causa dos 40 não o farei. Disse Abraão: Ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. De novo assentiu: Não o farei se achar ali 30. Tornou Abraão: Eis que outra vez me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20. Respondeu-lhe: Por causa dos 20 não a destruirei. Disse ainda Abraão: Ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10, ainda assentiu o Senhor: Por causa dos 10 não a destruirei. E foi-se o Senhor, logo que acabou de falar com Abraão. Veja só, e foi-se o Senhor, logo que acabou de falar com Abraão. E Abraão voltou para o seu lugar. Então vejam aí. Esse é o texto que fala desse encontro, desse almoço de Abraão. E com quem foi que ele almoçou, pessoal? Uma curiosidade aqui é que vejam que Abraão ele vai reduzindo o número, né? Vai reduzindo o número de 50 até chegar a 10. E ele pergunta a Deus: se porventura se acharem ali 10 justos. Então o Senhor disse que por causa dos 10 não destruiria Sodoma e Gomorra. Isso aqui eu não tenho certeza, pessoal, mas existe uma tradição dentro do judaísmo que fala do minyan, que seria a conta mínima para se realizarem orações dentro de uma sinagoga ou numa reunião de judeus, ok? Então, esse minyan, essa conta para oração, seriam 10 homens adultos, e adultos a partir aí do Bar Mitzvah, né? Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, isso mesmo. A partir dos 13 anos. Então eles creem, acreditam nisso, certo? E eu fico aqui, estou pensando, né, se isso aqui não teria correlação com a origem dessa tradição, certo? Então, aqui nós vemos a intimidade de Abraão com Deus, correto? E que ele, com jeitinho ali, né, ele foi falando com o Senhor e foi pedindo, né, que Deus se comprometesse a não destruir aquelas cidades se houvessem ali 10 pessoas justas, certo? Com amor a Deus e a sua palavra. Com amor a Deus. Bom, então vou ler aqui parte desse livro. Esse livro foi escrito por um judeu convertido a Cristo, certo? Então esse livro aqui. Quem almoçou com Abraão foi escrito por um judeu, Asher Intreiter. É o nome dele aí, Asher. E ele é diretor do Ministério Revive Israel e fundador da congregação Havat Yeshua em Jerusalém. É autor de vários livros e panfletos em inglês e hebraico. Tem aqui, ó, a foto dele, tá? Então, é um cara que existe, tá? Correto? Então vou ler aqui, ele fala um pouco do testemunho dele, tá? Ele fala aqui da origem dele e eu acho importante isso aí. Então ele começa falando assim: é possível ver Deus? É possível ver Deus, pessoal? Então ele fala, né? Ele se pergunta.
Há uma figura, aqui já estou lendo o prefácio, há uma figura que aparece em toda a lei e nos profetas. Às vezes ele é descrito como o anjo do Senhor, às vezes como o próprio Deus, às vezes como alguém semelhante ao Filho do Homem. E muitas outras vezes sem nome algum. Entender quem é essa figura representa um desafio aos nossos conceitos mais básicos acerca de Deus e do Messias. Enxergar a conexão entre o anjo do Senhor no Tanar, Velho Testamento, e a figura de Yeshua, Jesus, na Nova Aliança, Novo Testamento, é desafiador tanto para a visão de mundo judaica como para a cristã. Este livro tem o propósito de desafiar os dois lados com a mesma intensidade, fazendo uma ponte entre os entendimentos judaico e cristão. O propósito principal deste livro é descrever as aparições de Deus e a natureza do Messias de acordo com as Escrituras. Desejamos essa verdade acima de todas as outras. Este livro também tem 3 propósitos secundários: aprofundar as raízes judaicas da fé cristã, descrever quem é Yeshua com base nas escrituras hebraicas. Aqui ele utiliza o nome aramaico de Jesus, tá? Yeshua. É o nome curto, que nós já falamos disso em outro vídeo, tá? Então ele chama Jesus aqui de Yeshua, né, na linguagem aramaica. Demonstrar a coerência da Bíblia do início ao fim. Raízes judaicas. Fui criado num lar judeu liberal e em minha juventude frequentei uma sinagoga conservadora. Durante meus anos de universidade, veja que ele não é um tolo, tá? É um cara estudado. Porque tem aquela mania, e a gente vê muito isso, né? Do pessoal chamar de retardado, burro, idiota, quem crê nas escrituras, tá? Mas a gente sabe que não é assim, tá? Isso aí são pessoas sendo usadas pelo lado de lá para denegrir aqueles que creem. E eles acham que assim fazendo, eles vão impedir a mão de Deus de atuar nos corações que ele escolheu para chamar, certo? Às vezes, muitos desses zombadores, um dia se jogam aos pés do Senhor, pedindo misericórdia, tá? Durante meus anos de universidade, fui tomado por uma intensa sede de verdade espiritual. Entretanto, minha busca pessoal e meus estudos de psicologia, filosofia e literaturas antigas em Harvard não me levaram a nada que satisfizesse a alma. Vejam só, ele estava em Harvard, uma das melhores universidades do mundo. Mas não encontrava o saciamento espiritual que só Deus pode conceder, tá? Tentei todo tipo de experiência e prática espiritual, vejam só. A única coisa que não estava disposto a considerar era Jesus. Contudo, no esforço para ser coerente em minha busca pela verdade, percebi que deveria ler os evangelhos pelo menos uma vez, embora estivesse convencido de antemão de que não encontraria nada de bom neles. Quer dizer, tinham o preconceito, né? Às vezes até da própria formação, e que se ele lesse lá os evangelhos, nada poderia sair de bom, né? Como perguntaram, né? Uma vez nas escrituras, lá está lá, parece que de Nazaré pode vir alguma coisa boa, acho que é isso, esse texto, né? Aí se referindo até a Jesus, certo? A primeira vez que li os evangelhos no inverno
de 1977 a 1978, fiquei surpreso com sua atratividade. A pessoa de Yeshua, sua vida e seus ensinamentos inspiravam amor e admiração. Era difícil não se apaixonar por aquela figura inspiradora. Então vejam só o impacto, né? Então, lembrei agora, aquele trecho, quando quem pergunta, né, que alguma coisa boa pode vir de Nazaré, foi Natanael que perguntou isso para Filipe. O Evangelho o Evangelho de João, capítulo 1, tá? Tem uns versículos lá que fala justamente isso, que Filipe encontrou Natanael, foi até ele e falou para ele: nós achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Está falando a respeito do Messias para Natanael. Então, Natanael, com a sua visão preconceituosa, correto? Ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, é isso. Isso acontece muito, né? E aconteceu aqui com o autor desse livro, né? Ele acaba de confessar. Então ele disse: era difícil não se apaixonar por aquela figura inspiradora, figura de Jesus. A segunda vez que os li, os evangelhos, no verão de 1978, tive uma segunda surpresa. Vejam só, ele precisou de ler mais de uma vez, primeiro para quebrar o preconceito, depois para formar novos conceitos, né? E é sempre assim, a Bíblia você vai lendo e você vai sempre degustando. A cada leitura é uma safra, tá, pessoal? Cada leitura da palavra é uma safra de vinho novo, certo? Então, a safra sempre vem diferente. Então, você bebe um vinho e você nota uma textura, e na outra safra a textura é diferente, certo? Então a riqueza, né, o sabor, tudo, o tanino, tudo modifica, certo? Porque Deus, ele é multifacetado. Nós jamais iremos conhecê-lo, né, de forma completa. Tanto que a palavra mesmo fala que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. É conhecimento. Vamos ter a vida eterna e ficarmos, né, conhecendo todos esses sabores que Deus vai nos proporcionar. É uma coisa muito interessante, é incrível. Então ele diz: a segunda vez que os li, no verão de 1978, tive uma segunda surpresa. Percebi que os escritos eram muito judaicos. Todos eram judeus, incluindo o próprio Yeshua, e todos os seus discípulos. Além disso, toda a visão de mundo apresentada ali acerca do reino de Deus foi extraída dos profetas hebreus. Por conta da primeira surpresa, dediquei minha vida para ser um seguidor de Yeshua em 1978. Então, esse aqui foi o ano 78, o ano que eu me converti também. Interessante, né? A segunda surpresa me levou a fazer parte do que é popularmente conhecido como judaísmo messiânico. A partir daí, resolvi continuar meus estudos, não apenas da Bíblia, mas também de literatura cristã e escritos rabínicos. Como parte desses estudos, concluí 2 mestrados. Veja, ele foi tão a fundo que ele resolveu, né, cursar mestrados na matéria bíblica, certo?
Concluí 2 mestrados, um em estudos judaicos pela Universidade Hebraica de Baltimore e outro em teologia pelo Instituto Bíblico Messiah. Ou Messiah, né? Messiah. Há muitas questões acerca das raízes judaicas do cristianismo. Uma das mais complexas é a figura do anjo do Senhor na Torá, lei e nos profetas. Neste livro espero tratar dessas questões. Yeshua no Tanar, Velho Testamento. Um elemento fascinante da Nova Aliança, NT, é seu amor por toda a humanidade, e particularmente pelo povo judeu. Então vou ler de novo. Aqui tá uma secura, pessoal. Vou parar e tomar uma água, viu? Espera aí. Um elemento fascinante da Nova Aliança é seu amor por toda a humanidade, e particularmente pelo povo judeu. Não há lugar para qualquer tipo de racismo, embora o papel permanente de Israel como nação escolhida seja confirmado repetidas vezes. Por exemplo, Romanos capítulo 9 a 11. Yeshua chorou por Jerusalém, Lucas 19, 41 a 44. O apóstolo Paulo disse que estaria disposto a morrer pelos judeus, Romanos 9, 1 a 4. Em minha nova fé em Yeshua, descobri também um novo amor por meu próprio povo. Senti-me impelido a falar com minha família sobre a graça de Deus e a vida eterna. Como muitos judeus aceitam a autoridade do Tanar, mas não a da Nova Aliança, em geral é necessário explicar o plano de salvação usando somente o primeiro. Então é necessário explicar o plano de salvação usando somente a Tanar. Há muitas profecias maravilhosas sobre o Messias no Tanar. Em geral, os apóstolos começavam seus discursos por essas profecias. Em Atos 8, por exemplo, Filipe compartilha o evangelho com o eunuco etíope usando Isaías 53. O plano específico de Deus para a minha vida levou-me a compartilhar as boas novas de salvação em hebraico, aqui em Israel, quase sempre com judeus ortodoxos. Descobri que falar apenas sobre os escritos proféticos não era suficiente. O problema é que apesar de as o problema é que apesar das profecias serem absolutamente claras, uma pessoa que não tenha o coração aberto pode dizer simplesmente que não concorda com nossa interpretação. Isso acontece muito, pessoal, viu? Então é preciso, né, toda vez que você vai compartilhar aí a palavra, pedir a Deus que dê o entendimento, né? Abra os olhos. É Deus que abre o coração da pessoa para entender o evangelho. Então temos sempre que orar nesse sentido, tá? Por meio de muito estudo e oração, e também de muitos debates, conflitos e experiência pessoal, comecei a enxergar outro caminho. Eu poderia testemunhar eles usando não apenas profecias acerca do Messias, mas aparições reais dele na forma de anjo do Senhor. A ligação entre o anjo do Senhor e Yeshua, o Messias, traz de fato uma nova luz. É essa revelação dinâmica que espero transmitir neste livro. Muitos anos atrás, meu amigo Dan Juster compartilhou comigo o princípio filosófico de que a verdade precisa ser coerente consigo mesma. Se um ensinamento contradiz a si próprio, não pode ser verdadeiro. Este princípio se aplica à filosofia, à teologia, à interpretação bíblica e a todo o pensamento lógico. Viu, pessoal? Muito interessante isso que ele está falando aqui, tá?
serve para todo o nosso conhecimento, ok? Que a verdade precisa ser coerente consigo mesma, tá? Yeshua confirmou isso quando disse que não veio anular ou contradizer qualquer coisa escrita na lei e nos profetas, mas cumprir todas as coisas. Mateus 5, 17 e 18. O apóstolo Paulo repetiu esse princípio várias vezes. Atos 24, 14, 26, 22, 28, 23. Acredito que a Bíblia é verdadeira e fidedigna. Como tal, ela deve ser coerente consigo mesma, desde o Gênesis até o Apocalipse. Gênesis começa com a criação dos céus e da terra. O Apocalipse termina com a criação de novos céus e da nova terra. Então Deus vai renovar tudo, né? O que Deus planejou no princípio é levado a cabo no final. O reino de Deus passa por vários estádios. O correto é estádios, tá, pessoal? Não estágio. Aqui está estágios, mas é estádio. Como é estádio? Estágio é aquilo que o cara faz para treinar o conhecimento dele na faculdade, tá? O reino de Deus passa por vários estádios, começando com uma pequenina semente até uma árvore frondosa que enche toda a terra. Mateus 13, 31, 32, Marcos 4, 26, 28 a 28. Há diferentes estádios, mas o processo de desenvolvimento é constante do início ao fim. Infelizmente, por causa da história de divisão entre o cristianismo e o judaísmo, tanto rabinos quanto sacerdotes construíram espessas paredes teológicas entre o primeiro estádio do plano de Deus, conforme revelado a Israel, e o segundo estádio, conforme revelado à Igreja. 2000 anos de discordância entre Israel e a Igreja criaram uma barreira para o entendimento da coerência das Escrituras. Uma das chaves para derrubar essa barreira é a conexão entre o anjo do Senhor e Yeshua, o Messias. As Escrituras são coerentes porque a natureza de Deus é coerente. Isso também é verdadeiro no tocante à natureza do Messias. Yeshua é o mesmo no passado, no presente e no futuro, como revelado em Hebreus 13, 8. Yeshua é o elo comum que une todas as Escrituras. A natureza eterna do Messias demonstra a harmonia das Escrituras. Ao mostrar o papel central do anjo do Senhor na lei e nos profetas, espero que este livro ajude a reforçar a coerência das Escrituras, desde a lei de Moisés até o Apocalipse de João. Espero que você tire bastante proveito da leitura e que as ideias lhe sejam tão esclarecedoras quanto foram para mim. Então, a partir daí, ele vai fazer análise e responder quem almoçou com Abraão. Vimos que o autor tem uma bagagem muito boa, não é, pessoal? E vou deixar para o próximo vídeo, tá? Ler esse capítulo. Quero ler apenas esse capítulo aqui do livro, para depois vocês decidirem se compram ou não, ok? Mas isso aqui é muito interessante, tá? É uma verdade que não pode ser, ok? Não pode ser deixada ao ouvido, ouvido com L, né? Ou esquecimento, ouvido. Porque precisamos, né, ouvir e entender a palavra de Deus. Fica a dica.